eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas, atual e objetivo, como ele deve ser. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia e hoje nós vamos falar sobre o sistema circulatório dos insetos. Na verdade, a gravação desse episódio veio em função do episódio anterior, o episódio de número 13. Se você ainda não ouviu, corre lá e dá o play, porque lá nós falamos a respeito do sistema respiratório. E aí algumas pessoas, depois que ouviram o episódio, vieram me questionar algo que eu comentei no episódio de respiração, que foi a questão de o sistema circulatório e o sistema respiratório dos insetos não terem relação, diferente do nosso. E a pergunta foi, qual que é essa diferença? Por que o nosso tem e dos insetos não tem? Então vamos lá, rapidamente. Não sou especialista no sistema circulatório humano, mas a gente sabe que, na verdade, o sangue é responsável por carregar gases. Então, ele quem pega o oxigênio no pulmão e leva para as células, distribui, no corpo. Da mesma forma, é ele que recolhe o gás carbônico das células e leva de volta ao pulmão para que a gente faça o processo de expiração e coloque esse gás carbônico para fora. Bom, no caso dos insetos, nós vimos que a respiração acontece pelos espiráculos, que são orifícios que ficam na parede do corpo, na lateral, e que através de, entre aspas, tubulações, esse oxigênio chega lá nas células do inseto e o caminho contrário é feito com o gás carbônico. Então vejam que para os insetos não tem o sangue levando os gases ao longo do corpo. Então, os sistemas circulatório e respiratório são totalmente separados. E aí a gente se depara com a pergunta, então, o que faz o sistema circulatório dos insetos? Como ele é composto? O inseto tem sangue? Ele tem uma substância que podemos dizer que é análoga ao nosso sangue, exceto por este fato de não carregar gases, que é chamada hemolinfa. A hemolinfa, na verdade, é um fluido aquoso que contém, por exemplo, alguns íons, moléculas e também contém células. Ela não tem uma coloração específica, geralmente apresenta uma cor clara, mas isso pode variar também de inseto para inseto, de espécie para espécie. E aí, todas as trocas químicas que acontecem nos tecidos dos insetos, elas são mediadas pela hemolinfa. Vejam, as trocas químicas e não as trocas gasosas no caso da respiração, tá? Então, na hemolinfa, a gente pode encontrar hormônios, por exemplo, sendo transportados, os nutrientes que são absorvidos lá do processo de digestão no intestino, a hemolinfa também pega esses nutrientes e praticamente distribui pelo corpo do inseto, onde há necessidade de que eles estejam. Excretas também são removidas pela hemolinfa. Ela participa ali junto com os túbulos de Malpighi, que em algum momento a gente fala sobre eles também, são responsáveis pelas excretas nitrogenadas. A hemolinfa também ajuda nesse processo de excreção. Então, ela tem várias funções, mas, lembrando mais uma vez, não carrega gases e por isso não faz parte do sistema respiratório. Além de tudo isso também, a hemolinfa ela serve como reservatório de água. Como eu disse, ela é um fluido aquoso, então ela tem uma grande quantidade de água, o que também pode ser utilizada ali em algumas atividades dos insetos. Em relação às células que eu comentei com vocês, da hemolinfa, basicamente ela é composta por hemócitos, que são células nucleadas de diversos tipos. Então a gente tem amebócitos, leucócitos, outros tipos de células que inclusive são nomes comuns que também são encontrados em outros organismos como em nós mesmos. Entendendo então que os insetos apresentam essa hemolinfa, vamos falar um pouquinho sobre, primeiro, como é classificado o sistema circulatório destes organismos. Bom, o sistema circulatório dos insetos é do tipo aberto. Por que é aberto? O nosso é fechado, então o nosso sangue
corre dentro de veias, artérias, ele não fica solto pelo corpo. Dos insetos não tem essa característica. A hemolinfa, ela passa por vasos, mas ela fica dispersa ali, solta no corpo, como eu disse, ela envolve, por exemplo, o intestino, os túbulos de Malpighi, ela fica ali espalhada numa cavidade que a gente chama de hemocele. Então, não fica apenas dentro de vasos. Por isso, esse sistema circulatório é considerado aberto. E além dessa classificação de ser do tipo aberto, ele é considerado também dorsal. Por quê? Porque esse vaso que compõe o sistema circulatório dos insetos, ele fica justamente no dorso. E aí a gente pode dividir esse vaso em duas partes. Embora a nomenclatura, vocês vão ver, é muito parecida com a nossa, não vamos associar, né, imaginar que o inseto tem, por exemplo, um coração que bate e distribui a hemolinfa ali por veias e artérias como o nosso. Mas, voltando, então ele tem esse vaso dorsal e esse vaso é dividido em duas partes. A parte posterior a gente chama de coração, realmente. E a parte anterior a gente chama de aorta. Então, imaginem aí um inseto com um tubo no dorso, tá? E da metade para trás, esse tubo chama-se coração e é essa parte que faz o bombeamento, tá bom? Ele tem ali alguns orifícios por onde a hemolinfa entra e através de movimentos musculares, ele joga essa hemolinfa para frente, para metade da frente do vaso dorsal, que é a aorta. E a aorta, ela não é fechada, ela é aberta. Então, essa hemolinfa entrou pelo coração, foi jogada para a aorta e da aorta ela vai para o corpo. Esse é o fluxo da hemolinfa. Quando ela está dentro do tubo, ela vai da parte posterior para a parte anterior, corpo do inseto, e depois que ela sai ali desse tubo, do vaso dorsal, ela é espalhada por todo o corpo. E aí vocês podem, talvez, estar com um pouco de dificuldade de imaginar, né, como isso acontece. Assim como eu fiz com o sistema respiratório, eu vou deixar na capa do episódio uma imagem, um tanto quanto didática, para que vocês entendam o sistema circulatório. Mas eu gostaria de destacar aqui um acessório que existe neste sistema. É o seguinte, imagine então essa hemolinfa saindo ali da aorta e tendo, por exemplo, que chegar até a extremidade mais apical da antena, ou então tendo que percorrer toda a asa do inseto. Seria necessário uma força grande do coração impulsionando essa hemolinfa para que ela tivesse justamente força para chegar nesses locais. Isso não acontece. Então, como é que a hemolinfa circula por estes locais que eu acabei de citar para vocês? Existem os chamados órgãos pulsáteis. Estes órgãos são como se fossem bombas que ficam ali na base das antenas, na base das asas, em algumas partes da perna, principalmente ali próximo à tíbia, né, numa área mais apical. E são essas bombas que dão um impulso a mais para a hemolinfa para que ela consiga chegar aonde é necessário, nas extremidades desses locais. Então, vejam que o sistema circulatório dos insetos, ele é obviamente muito importante, porque ele transporta muitas coisas, recapitulando, né? Hormônios, nutrientes, também excretas, faz parte de trocas químicas que acontecem dentro, né, do organismo do inseto, e também pode servir como um reservatório de água, né? Algumas das funções aqui bem superficiais, falando um pouquinho do sistema circulatório. Então agora vocês já sabem como acontece a circulação no caso dos insetos. Não tem sangue propriamente dito, porque não tem os componentes necessários para carregar gases, diferente do nosso sangue, mas eles fazem aí papéis fundamentais no desenvolvimento e na fisiologia dos insetos. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham conseguido entender. E aproveitem, deixem seus comentários no episódio, nas redes sociais também, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem algum tema específico ou perguntar algo sobre o que foi falado no episódio, fiquem à vontade, será sempre muito bom, muito gratificante poder atender a demanda dos meus queridos ouvintes, tá bom? Então,
Muito obrigada e, como sempre, até a semana que vem. Você ouviu o MIP em Dia. Este episódio foi editado por De Rosa Edições, @Henrique Oliveira de Rosa.